Olá, aqui é Jaqueline Oliveira e esse é o nosso segundo vídeo da série de desenvolvimento pessoal. E o nosso assunto de hoje é sobre a importância de fazer o bem. Cada pessoa nesse mundo tem uma missão de vida a ser cumprida. Você já descobriu a sua? Porque esse é o sentido da nossa vida. Cumprir essa missão e ajudar a edificar a vida de outras pessoas. Deus concedeu a cada ser humano talentos e dons para serem colocados em prática. E é exatamente através da missão que nós temos nesse mundo, seja de edificar outras pessoas ou mesmo de ajudar de alguma maneira. Quando, por exemplo, acontece de uma pessoa não ter consciência de qual é a sua missão nesse mundo, a sua vida se torna uma frustração, porque tudo depende dela ter essa consciência, dela saber o porquê que ela nasceu e o sentido dela estar nesse mundo. Então, quando uma pessoa tem a consciência de qual é a sua missão nesse mundo, a sua vida se torna uma alegria, porque através disso ela vai encontrar as oportunidades para ajudar outras pessoas, para de alguma forma edificá-las, e assim a sua vida vai ter uma realização pessoal e além disso ela vai experimentar a alegria de estar fazendo a vontade de Deus, porque cada um de nós recebemos os talentos, os dons de Deus para colocarmos em prática. E nós colocamos em prática exatamente através da missão que Ele nos concedeu. E nesse sentido de missão de vida, eu quero compartilhar com vocês a história da minha mãe. Ela é professora e quando ela dava aula, ela buscava fazer a diferença na vida dos alunos. E um exemplo disso é através das historinhas que ela costumava contar. Essas historinhas eram fictícias, mas em vários momentos ela buscava interligar com algum acontecimento da vida deles, que eles estavam vivenciando. Por exemplo, quando tinha algum aluno que o pai tinha abandonado a mãe e os deixado sozinhos em casa, ou mesmo algum filho que sentia falta dos seus pais porque moravam com os avós. Então essas historinhas eram até interessantes porque cada dia que a minha mãe dava aula, no final, antes de encerrar, ela já antecipava a historinha do próximo dia. Então, com isso, não tinha nenhum dos alunos que queriam faltar. E teve até uma vez que um dos alunos ficou doente e precisava ir ao médico. Mas de tanto que ele gostava das historinhas que a minha mãe contava, ele não queria nem ir ao médico, e mesmo passando mal. Então a mãe dele chegou a ir lá na escola para conversar com a minha mãe sobre isso, e a minha mãe até tranquilizou, falando que ele poderia ir ao médico tranquilamente, porque no outro dia ela iria repetir aquela história. Então ele ficou tranquilo, né, e foi ao médico. Então isso mostra um pouquinho da maneira assim de fazer a diferença em fatos corriqueiros na vida. Outro exemplo, também relacionado à minha mãe, ela costumava colocar músicas clássicas para facilitar o aprendizado, especialmente na matéria de matemática, porque a música clássica ela ajuda tanto na concentração quanto também no aprendizado. Ela também costumava fazer grupos de alunos e ela buscava favorecer com que uns ajudassem os outros no aprendizado, explicando alguma matéria, seja ensinando algum exercício. Então ela trabalhava também a solidariedade uns com os outros. E um outro exemplo também é através dos relatórios de reflexão. Quando, por exemplo, algum aluno fazia alguma bagunça, ao invés dela simplesmente colocar de castigo, ela colocava esses alunos para escrever um relatório. Era um texto de reflexão, onde ele iria primeiramente relatar o que ele havia feito de bagunça, e em seguida ele ia colocar
ali o que ele precisava melhorar, o que ele precisava mudar na vida dele. E através disso ela trabalhava tanto o autoconhecimento, tanto também ela buscava com que eles tivessem a consciência que eles tinham a responsabilidade sobre as próprias atitudes. E através disso, além de melhorar o comportamento deles, eles também tinham a chance de se conhecerem melhor, de se valorizarem mais. Então, esse é um pouquinho dos exemplos que eu citei sobre a minha mãe, fatos corriqueiros, justamente para mostrar como é simples descobrir a sua missão de vida e com isso fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nas historinhas, por exemplo, a minha mãe tinha o foco também em trabalhar a autoestima dos alunos. E ela focava muito, especialmente naqueles alunos que eram discriminados ou tinham alguma dificuldade no aprendizado. E nesse sentido eu quero até contar um fato que aconteceu uma vez, numa sala de aula que ela lecionava. Tinha uma aluna lá, o nome dela é Patrícia, e aconteceu que essa aluna era muito discriminada nessa turma. Isso já há vários anos anteriores. Era a primeira vez que a minha mãe tinha pego essa sala e com outros professores, esses alunos já tinham esse costume, esse hábito de discriminá-la. E a minha mãe foi observando todo aquele comportamento, ela sempre sendo deixada de lado. Quando, por exemplo, ia formar algum grupo, os colegas sempre deixavam ela por último, ninguém queria chamá-la para participar também ali do seu grupo, né? Então existia aquela resistência daqueles alunos valorizarem a sua colega. Então a minha mãe decidiu fazer uma dinâmica. Essa dinâmica foi assim, ela embrulhou em um papel de presente vários bombons. Então ela levou esse pacote, esse embrulho para a sala de aula. E lá ela formou um círculo. E a dinâmica tinha como regra que não poderia repetir as pessoas. O intuito dessa dinâmica era valorizar as qualidades de cada um dos alunos e também favorecer com que eles fossem solidários e partilhassem uns com os outros. Então a minha mãe levou esse embrulho de presente para a sala de aula. Então, logo que ela entregou para um dos alunos, ela com uma folha de papel, ela começou a falar várias qualidades, uma a uma. Por exemplo, entregue esse presente para a pessoa mais meiga da sala. Então, esse aluno escolhia um dos colegas e entregava o presente. Agora, escolha uma pessoa que seja a mais quieta, a mais carinhosa, a mais alegre. Então, assim foi indo. Então, em cada uma dessas qualidades, a minha mãe também explicava um pouquinho, valorizava essa qualidade. Então, tinha toda uma sintonia nessa dinâmica. Então, à medida que a minha mãe foi falando as qualidades, uns foram passando esse presente para os outros. Só que ela foi notando que essa aluna, a Patrícia, ela novamente foi ficando discriminada. E a minha mãe começou a chamar a atenção dos alunos, falando: vocês precisam abrir o leque, não fica só nos grupinhos, nos conhecidos de vocês, entregue o presente também para outras pessoas aqui da sala de aula. Sejam solidários. Só que mesmo assim, mesmo ela despertando a atenção deles, continuaram entregando mesmo só entre eles. A diferença é que não podia repetir. Então, a minha mãe tinha 36 alunos e nessa folha tinha uma lista de 36 qualidades. Então, como não podia repetir, foi passando esse presente para cada um dos alunos, até que chegou na última qualidade. E como não podia repetir, só restou a Patrícia, porque eles tinham ficado mesmo só entre eles. Então, novamente, ela tinha ficado de lado. Então, tinha restado somente a Patrícia e com isso
ela pegou o presente e logo a minha mãe já chamou ela para o meio ali da sala, daquele círculo. Então ela ficou muito feliz, porque sendo a última, teve toda uma ênfase ali para ela. E sendo a última, a minha mãe afirmou que então o presente era para ela. Ela tinha sido a premiada, a lisonjeada ali através daquela dinâmica. E logo que a minha mãe fez essa declaração, a Patrícia ficou muito feliz e sorridente, e os outros alunos, ela notou que teve aquela reação de choque, deles se verem naquela situação que aquela colega de sala deles, que eles tanto discriminavam, exatamente ela tinha ficado ali com aquela melhor parte, com aquela ênfase naquela dinâmica. Então, em seguida, para valorizar todos os alunos, a minha mãe, primeiramente, falou, direcionou a Patrícia, falou da qualidade dela como aluna, e falou também do potencial dela, do esforço dela para aprender ali na sala de aula. Então, em seguida, a minha mãe continuou a dinâmica e falou para a Patrícia: olha, Patrícia, você é a lisonjeada aqui nessa dinâmica, esse presente é seu, mas você é uma pessoa solidária, então você irá dividir esse presente com os seus colegas. E em seguida, minha mãe a conduziu para abrir o presente e ela começou a entregar cada um dos bombons que estava ali naquele embrulho para cada um dos seus colegas. E naquele momento a minha mãe notou que foi uma alegria na sala, porque à medida que ela ia passando, girando aquele círculo e entregando um bombom para cada um dos seus colegas, cada um ficava muito agradecido e sorria para ela. E com isso, a cada um que ela ia passando, ela ia se sentindo ainda mais valorizada. A partir daquele dia, ela começou a se sentir que ela estava interagindo naquela sala e que os colegas dela já estavam começando a vê-la de uma maneira diferente. E depois desse dia, a minha mãe notou que aquele convívio na sala mudou totalmente, porque aqueles colegas que antes discriminavam a Patrícia, eles começaram a enxergar nela um potencial, eles começaram a ver que ela tinha um valor. E quando a minha mãe começou a formar os grupos novamente, a minha mãe notou que mudou. Ao invés de ela ficar discriminada, aqueles alunos já faziam questão de chamá-la também para integrar no grupo deles. Então, a partir daquele dia, a autoestima da Patrícia aumentou e, além disso, facilitou no aprendizado dela, porque além dela ter tido uma confiança na qualidade interior dela, os colegas também ficaram mais dispostos a ajudá-la também a aprender. Às vezes tinha alguma matéria que ela não tinha entendido direitinho, aí tinha algum dos colegas que já se colocava à disposição para explicar para ela. E isso foi tão significativo que há mais ou menos uns 4 anos, eu e a minha mãe, nós reencontramos a Patrícia na rua e ela estava muito feliz. Minha mãe notou que antes ela era uma pessoa muito tímida, mas a partir daquela dinâmica ela começou a se desenvolver mais, a acreditar mais nas qualidades, nos potenciais que ela tinha no interior dela. Então, ao encontrá-la na rua, a Patrícia falou que a vida dela, a partir daquela dinâmica, tinha sido diferente, que tinha tido um significado na vida dela. E ela afirmou que foi tão forte isso que, a partir daquele dia, além dela ter passado a se valorizar mais, ela, naquela época, há 4 anos, ela tinha acabado de ingressar no curso de Direito. E ela falou que estava muito feliz com essa escolha que ela tinha feito na vida dela.
E ela chegou até a falar com a minha mãe que ela tinha escolhido esse curso exatamente porque ela tinha mudado como pessoa. Porque se ela tivesse continuado daquela forma que ela estava antes, que ela não acreditava nas próprias qualidades que ela tinha, ela não teria tido coragem, porque ela afirmou que no curso de direito era necessário ter uma desenvoltura e também uma autoconfiança para prosseguir tanto naquele curso e depois atuar na profissão. Então, a minha mãe, quando reencontrou a Patrícia, ela ficou muito feliz com esse depoimento dela, porque ela pôde perceber os resultados daquilo que ela tinha buscado fazer no decorrer do tempo que ela lecionou. Então, foi dessa forma que a minha mãe direcionou a profissão dela de professora. Ela sempre buscou fazer a diferença na vida dos alunos, especialmente aqueles que eram mais discriminados e tinham também uma dificuldade no aprendizado. Então, quando a minha mãe completou o tempo de contribuição, que na área da educação são 25 anos de contribuição. Então, quando completou o tempo, que já estava na época dela aposentar, aconteceu que já tinha vários ex-alunos dela que já tinham filhos que já estavam na fase de estudar na sala dela. Minha mãe sempre deu aula de primeira a quarta série. Então, quando já estava no ano que ela iria aposentar, já tinha vários ex-alunos que estavam até mesmo falando do desejo que eles tinham que a minha mãe desse aula para os filhos deles futuramente. E a minha mãe encerrou a carreira dela até mesmo com o coração um pouco na mão, porque em saber assim que tinha esses ex-alunos que desejavam que a minha mãe desse aula para os filhos deles, mas ao mesmo tempo ela também teve aquela alegria de saber que ela se esforçou no tempo da profissão dela. Ela buscou fazer a diferença. E com isso, ela, logo que ela aposentou, ela não parou. Ela começou até mesmo a nos ajudar aqui no projeto. E o que aconteceu é que mudou o sentido da missão dela. Antes ela lecionava e agora ela ajuda aqui nesse projeto do marketing digital. E tem um outro fato também que eu gostaria de compartilhar com vocês que foi muito significativo. Tem uma colega de trabalho da minha mãe que ela é também professora. E na época que ela lecionava, ela costumava, em cada dia que ela chegava para dar aula, antes de iniciar a aula, ela escrevia no quadro uma mensagem bíblica. Ela pegava um versículo e anotava no quadro, e em seguida ela explicava um pouco sobre aquele versículo, comentava e levava uma palavra de esperança para os alunos. E em certo dia, ela chegou na sala de aula, escreveu um versículo, como de costume, e ela observou que teve uma aluna que ficou olhando para o quadro e muito pensativa. Em seguida, essa aluna levantou a mão e pediu para que pudesse falar. E quando ela começou a falar, ela afirmou o seguinte: professora, hoje eu tinha preparado tudo na minha casa. Eu ia chegar em casa e iria suicidar. Eu já tinha desistido de tudo da minha vida e eu já não tinha mais esperança. Eu já tinha tomado essa decisão e bastaria chegar em casa que eu só iria concretizar. A colega da minha mãe, diante desse acontecimento, ela afirmou que no momento ela ficou em estado de choque. Ela não sabia se ficava feliz pelo fato de ter comprovado naquele dia que aquela mensagem tinha feito diferença na vida daquela aluna, ou se ela ficava triste
somente de imaginar a tragédia que poderia ter acontecido. E depois desse dia, essa professora teve ainda mais firmeza, mais força de continuar naquele trabalho que ela estava fazendo, de levar uma palavra de esperança para os alunos. Porque através daquele depoimento daquela aluna, ela pôde perceber que ela estava fazendo a diferença na vida de cada um daqueles alunos. Então, agora eu gostaria até mesmo de compartilhar uma historinha fictícia com vocês. Desde criança que eu escuto a minha mãe contando historinhas, e tem até mesmo aquele ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, imitando um pouquinho desse exemplo dela, que eu aprendi desde criança, eu vou compartilhar essa historinha com vocês. Havia um homem, um escritor, que morava em uma praia. E ele costumava, em cada manhã, passear por essa praia para se inspirar, porque à tarde ele se dedicava a escrever os livros. E em certo dia, enquanto ele caminhava pela areia, ele observou que havia um jovem ali naquela praia e ele estava pegando estrelas do mar na areia e jogando de volta no mar. E ele ficou intrigado com aquela atitude daquele jovem e, aproximando-se dele, ele perguntou: "O que você está fazendo?" E aquele jovem virou-se para ele e respondeu: "Não vês? Eu estou jogando essas estrelas de volta ao mar, porque a maré já baixou, o sol já vem vindo e se elas permanecerem aqui na areia, elas irão ressecar e irão morrer." Então aquele escritor continuou observando aquele gesto do jovem e em seguida até mesmo achou que era inútil aquela atitude. Então ele falou para ele: "Mas isso não tem importância o que você está fazendo, porque afinal, veja só, são milhares de estrelas do mar e você não conseguirá jogar todas de volta ao mar. Então, isso não está fazendo diferença." Então aquele jovem, olhando para aquele escritor, ele sorriu, abaixou novamente, pegou uma nova estrela do mar na areia e jogou de volta no oceano. E em seguida afirmou para aquele escritor: "Para esta aqui eu fiz a diferença." E naquela manhã, aquele escritor voltou para casa muito pensativo. Naquela tarde, ele nem conseguiu escrever. À noite, ele não conseguiu dormir. E no dia seguinte, estava lá aquele escritor se juntando àquele jovem e jogando estrelas de volta ao mar. Então essa história tem muito a nos ensinar. Através da nossa missão que cumprimos nesse mundo, nós, além de fazermos diferença na vida de outras pessoas, nós também somos motivo de exemplo para que outras pessoas se espelhem em nós e façam também o bem aos outros. Nessa história, por exemplo, podemos comprovar que aquele jovem, ele não estava preocupado necessariamente com a quantidade de estrelas do mar que ele estava salvando, mas sim com a qualidade. Ele sabia que humanamente ele não conseguiria salvar todas aquelas estrelas do mar, mas ele tinha consciência que cada estrela que ele conseguia pegar ali naquela areia e lançar novamente ao mar, ele estava fazendo a diferença para ela. Então, da mesma maneira é na nossa vida. Nós não temos que nos preocupar com a quantidade de pessoas que nós vamos ajudar, mas sim com a qualidade. Ou seja, nós temos que focar no bem a ser feito na vida dos outros e também na maneira que nós iremos edificá-las, fazendo a diferença em suas vidas. Então eu te convido a refletir sobre a sua missão de vida,
Porque para que você experimente a verdadeira alegria interior, é necessário você ter bem definido em sua vida a sua missão nesse mundo. Então eu te convido a refletir a maneira em que você pode fazer o bem, em que você pode agir e fazer a diferença na vida de outras pessoas. E essa maneira de agir é começar pelo cotidiano mesmo de sua vida, seja na sua casa, na sua profissão, na rua, onde você estiver. O importante é sempre ter aquela disposição de fazer o bem e agir de maneira a fazer a diferença onde você estiver. Então eu te convido a essa reflexão e eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e já adianto, o vídeo da próxima semana, o assunto vai ser sobre a importância de ter um referencial em nossa vida. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo da próxima semana. Até mais!